Seja muito bem-vindo ao workshop A Chave Mediúnica. Como você está? Tudo bem? Eu me chamo Daniel Pagliari. É um prazer te receber aqui. Eu trabalho como terapeuta, psicopictógrafo. E hoje eu quero ficar aqui nesses próximos momentos para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema tão comentado, com tantas teorias, tantas histórias, mas no fundo, a real é que a gente nunca entende de fato a linguagem que se manifesta como mediunidade. Como é que você lida com a mediunidade? Como é que você tem vivido a sua vida nesses últimos anos, ou até mesmo desde o seu nascimento, com esses processos que se manifestam como o chamado da mediunidade? Muitas pessoas colocam que o primeiro passo para acontecer todo o movimento da espiritualidade está associado, de fato, ao despertar mediúnico. Mas é muito além. Eu quero trazer todos esses conceitos para vocês, e é claro, você que está chegando ao vivo aqui agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, manda esse material para os seus amigos, para todas as pessoas que você for lembrando aí na sua cabeça, que você sabe que você pode, de fato, levar uma mensagem para facilitar a conexão e a compreensão com as pessoas, ok? Se você tiver qualquer dúvida durante o nosso workshop, eu vou pedir para que você deixe aqui na legenda do YouTube. É claro, tudo que for acontecendo, a gente vai respondendo aqui pela caixinha de perguntas. E qualquer dúvida, estamos por aqui. Então, novamente, pegue seu café, sua água, seu caderno, seu lápis, como você se sentir mais confortável para estudar esse tema. E vamos, de fato, começar. Vamos entender uma coisa, primeiro de tudo, né, que é muito simples. Eu garanto para você que mediunidade, você tem um bloqueio muito grande de compreensão desse fenômeno, não porque você tem a dificuldade em si, mas é porque entre você e a manifestação da mediunidade existem muitas crenças. 90% das dificuldades que existem na conexão com o espiritual diz respeito às suas crenças. E hoje eu vou quebrar tudo isso a partir das minhas vivências, da minha história e mostrar o quão simples é esse trabalho da mediunidade e como você pode desenvolver quando e onde quiser. Que a gente é ensinado muitas vezes, né? É um terror que habita aí por trás. Você sente um chamado muito grande para desenvolver um contato com a espiritualidade, mas fala a verdade aí para mim. Dá sempre um medinho, né? Dá como se fosse eu preciso do dom, eu preciso do superpoder. E nada mais é do que um conceito que a gente entende como sexto sentido, mas não. Na verdade já está ligado a esses 5 sentidos que nós observamos, que nós vivenciamos na nossa vida. Tudo é muito simples. E ao mesmo tempo existe uma complexidade e o verdadeiro medo que a gente deveria ter é não desenvolver essa ferramenta. Tem muitas pessoas que vivem processos de desequilíbrio emocional, mental, físico até, e muitas vezes a origem está no campo da mediunidade. Eu não estou falando que você precisa falar com espíritos, porque mediunidade não é falar com os espíritos de fato, vai muito além. Tem algo muito mais profundo, que diz muito mais sobre a linguagem da alma. Como você se comunica com o seu interior? Tem muitas pessoas que têm o tipo de compreensão de estudo através da visão. Ela precisa ver o que está acontecendo, né? Então o professor escreve na lousa, ela gosta das imagens, aquilo é mais interativo, né? Tem aqueles que são mais auditivos, não precisa nem estar olhando para a pessoa que está explicando, qualquer lugar que ela olhar, qualquer sentido, se ela está escutando, ela já está pegando. E tem o sinestésico, né? Que é o meu caso. Ele gosta de interagir com aquele ensinamento. Ele gosta de explorar na prática, sentir isso em todos os sentidos possíveis, para que de fato ele compreenda isso. Então começa de fato agora a entender qual é a sua forma de compreender um estudo, um ensino, uma teoria. E de fato, abra agora para você como a gente pode desenvolver de forma mais prática. Legal? Então vamos de fato ao que interessa. Mediunidade é um tema muito falado, muito comentado. E olha, muitas pessoas atribuem esse movimento a uma coisa que sempre foi a janela, a única janela que a sociedade tinha para trazer com mais profundidade esse fenômeno, que era o quê? A religião. Mas a religião desenvolve a partir de fundamentos, a partir de ensinos que muitas vezes não estão de fato conectando a ânima, ou seja, a alma, a existência e a personificação daquele espírito encarnado. O que você está querendo chegar, Daniel? Eu quero dizer que a religião tem um atributo fundamental chamado parte terapêutica. Só que quando a gente desperta a parte terapêutica na nossa vida, a gente cria uma independência. E a religião é feita por homens. Né? A gente entende que a religião vem do religarem, né? Que fala de conexão com o próximo, mas não é religarem o sentido, é de reconexão com o eu.
Essa é a finalidade da religião. E o homem perdeu esse contato já há muito tempo. Vamos começar a entender uma coisa? Eu quero que você tire da sua cabeça tudo que você já entende por mediunidade. Aqui eu não quero te ensinar o que é mediunidade. Como eu disse, é o nome desse workshop, a chave mediúnica. Aqui eu quero te entregar uma ferramenta para que você possa ter o controle da forma que você quer aprender, quer desenvolver esse contato para o resto da sua vida, entende? Como de fato isso acontece dentro de você? Então, para isso, vou pedir para que você esvazie na sua cabeça espaço, seja onde ele for, nesse campo que habita a sua mente, tudo aquilo que você já entende por mediunidade. Legal? A primeira coisa que eu quero que você entenda. Mediunidade, médium, o que significa? Quando a gente ouve essa palavra, ao mesmo momento a gente já imagina a pessoa incorporando, o espírito, a gente já imagina muitas vezes o fenômeno paranormal e vai muito além. A palavra mediunidade tem conexão com intermediar, médio, o meio. Aquela pessoa que é um médium, ela está intermediando. Ponto. Isto é mediunidade. Como nós estamos falando da finalidade espiritual, o médium tem a finalidade de intermediar dois planos. Ou no caso, a matéria, a fisicalidade, a vida da terceira dimensão, com o sutil, o plano espiritual, o plano astral, seja lá como você queira chamar. Simples. Eu poderia muito bem encerrar esse workshop aqui agora, porque isso é mediunidade. Se eu estou agora, eu preciso encaminhar um presente para um amigo meu que mora em outra cidade. Só que eu não tenho como chegar até a casa dele em outra cidade, em outro município, seja onde for. É uma distância longa, vamos colocar aí de 4 horas de carro. O que você faz? Você pega esse presente, coloca no correio, o correio leva até a casa desse seu amigo e seu amigo recebe. Quem é o médium da situação? O correio, a transportadora. Ou seja, ela está intermediando dois pontos. A mesma coisa se aplica aqui. Se você sente sensações, se você tem conexão com algumas coisas que acontecem à sua volta, sensações, você não é necessariamente médium. Você é um sensitivo. O sensitivo, ele tem essa capacidade de captar, mas não quer dizer que ele dê uma finalidade para esse movimento da espiritualidade chamado mediunidade. Entende agora? Então a gente já começou compreendendo que a mediunidade acontece num lugar de tirar esse lugar de paranormal e colocar o quê? Enviar, encaminhar, transitar, direcionar a informação que habita num ponto, plano A, até o ponto B. Ponto. Acabou. Eu sempre dou esse exemplo aqui para todos os meus alunos, para as pessoas que me acompanham nas redes. Eu vou pedir agora que você, vamos supor, eu estou numa sala, você que está me assistindo e mais outras pessoas que também estão nos assistindo. E eu chamo você do meu lado, bem aqui. E eu falo para você, olha, eu vou contar um segredo para você. E você vai passar esse segredo que eu te contei para todas as pessoas. Eu não vou falar para eles, só você. Ok? E eu vou no teu ouvido e falo assim, eu adoro comer abacaxi depois que eu jantei. Você vai ouvir e vai falar, bom, pessoal, o Daniel acabou de me trazer aqui que ele adora comer abacaxi, a fruta, depois que ele termina de jantar. Você acabou de incorporar um espírito. Você incorporou o Daniel e esse Daniel trouxe uma informação e você passou para as outras pessoas. Isso é incorporação, entende? Temos que entender que o conceito de mediunidade, no decorrer do tempo, criam-se muitas teorias, muitos conceitos. E dessas teorias surgem essas nomenclaturas, esses rótulos como incorporação, projeção astral, desdobramento, psicografia, psicopictografia, pictografia, o que mais que tem? O médio de transporte, o médium doutrinador. Tudo isso nada mais é do que a expressão daquela alma, a forma como ela de fato direciona um movimento de cura. Só que nós, seres encarnados, gostamos de nos prender a uma coisa que é o rótulo, né? A gente precisa do rótulo, porque a gente precisa sentir que a gente pertence a algo. E não simplesmente respeitar a forma como a nossa alma traz a mensagem para o mundo. E quando eu digo mensagem de cura, pode ser diversas ferramentas. Pode ser um desdobramento onde a pessoa sai do corpo físico durante o sono e tem ali um aprendizado com espíritos e traz esse aprendizado para as pessoas.
Pode ser uma incorporação, onde o meu mentor se manifesta através do meu corpo físico e traz essa mensagem para você. Também pode acontecer uma pessoa que vê que ela tem algo ali muito forte que vem do coração e ela emana essa frequência ao próximo. Quando ela encaminha essa frequência, ela está doando o magnetismo que a gente conhece como cura, passe, reiki, doação de prana, tem muitos nomes. Claro que a técnica tem uma conduta, mas a essência diz respeito a um magnetismo, uma energia que pertence ao ser encarnado, que a gente conhece também como energia de cura. Entende o que eu estou querendo dizer? Vamos quebrar esses diferentes rótulos agora. Vamos tirar da frente, eu sou médium de incorporação, médium de desdobramento, médium disso, daquilo. Não. Eu quero que você entenda que você tem um chamado. Se você está me assistindo aqui agora, é porque você sente que tem uma chama, uma vela acesa. Só que essa chama está com um fogo baixo, sabe? Como se ela estivesse afogada na cera. Mas você sente que essa chama quer crescer. Ela quer esquentar o seu coração. Ela quer dar valor e sentido para a alma. Então é muito mais importante que hoje nós possamos reconhecer como essa chama aquece. Cada chama aquece de um jeito. Tem aquelas que queimam, tem aquelas que esquentam, tem aquelas que são mais fraquinhas. Vamos reconhecer de fato como essa luz se manifesta através da sua história, da sua existência. Ficou claro tudo isso para você até agora? Então, 2 pontos. Mediunidade é intermediar campos. E segundo campo, questione e comece a perceber como esse campo da mediunidade, como a sua mensagem, a sua verdade quer sair para o mundo, seja lá como for. Quando nós perguntamos, a gente não precisa da resposta, porque esse campo que é a vida, esse campo sábio, ele traz as informações. Aos poucos, perceba, você começa a lembrar de momentos onde aconteceu algo que você não sabe como veio, mas chegou. É aquela pessoa que estava se sentindo mal, você sentou do lado, falou, a pessoa ficou assim, ó. Aí você parou, nossa, de onde veio tudo isso? Né? Aí quando você está passando pelos problemas, você não sabe a resposta, né? Poxa, o que está acontecendo? Entende? Tudo isso tem uma profundidade e tem um sentido muito maior. Logo em seguida eu quero trazer um pouco da minha história com a mediunidade. Não sei se você acompanha já o meu material, o meu trabalho, mas em 2019 a medicina me colocou como esquizofrênico. Claro, a medicina deu essa nomenclatura porque não entendia o que de fato eu tinha. Desde 2014 eu apresentava uma leve sensação. Em janeiro, aos meus 16 anos, eu simplesmente acordei um belo dia e tive uma leve sensação de que eu não estava nessa realidade. Sabe quando você está num sonho e você sente que você não está não está vivo aqui na matéria? Sabe quando você está no sonho e você reconhece que está sonhando? Para mim parecia que a realidade se manifestava como um sonho. E eu não entendia o porquê que estava acontecendo isso. Eu tinha 16 anos, era um garoto jovem, estava apenas começando a entender de fato o que era o movimento da vida. Eu nem espiritualista era, não conhecia nada de mediunidade, nem sabia da existência desse fenômeno chamado espiritualidade. Eu simplesmente continuei a vida. Era algo sutil. Eu comecei a achar que poderia ser algo voltado à minha, puberdade, adolescência. Estava saindo da puberdade, todo jovem passa por isso, o corpo está em desenvolvimento. Eu lembrei que um mês antes disso acontecer, eu lembro que eu estava na piscina com a minha família, e eu lembro que eu fui dar um mortal na piscina e eu acabei batendo a cabeça no chão. Não foi um acidente, mas eu bati a cabeça e doeu, né? Saí da água tudo assustado e eu acreditava que era sequela daquele incidente, entende? Mas não tinha nada a ver. Esse sintoma me acompanhou durante muito tempo. E eu comecei a me conectar com a espiritualidade, desenvolver esse campo, mas eu nunca dava de fato voz para essa sensação de desrealização. Logo em seguida, em 2019, um belo dia eu estava no computador, de tarde, por volta das 18 horas, e simplesmente essa sensação aumentou, de 0 a 100 em segundos. Começou como um leve déjà vu. Sabe a sensação de que você já viu essa cena acontecendo? E aí nesse instante esse déjà vu não parava, o déjà vu costuma demorar uns 5 segundos, 3 segundos, sei lá, é rápido, né? E ficou mais de 30 segundos, 40 segundos, eu falei, opa, calma lá, eu tô vendo demais essa cena aqui, o que é isso?
De repente essa sensação aumentou de forma grotesca. Eu começava a olhar para a realidade, eu não conseguia enxergar, entender e compreender a realidade. Os meus pensamentos eram mais presentes do que o chamado terceira dimensão. Eu fiquei extremamente assustado. Eu estava sozinho no momento. Peguei meu celular, liguei para o meu pai. Comecei a conversar com ele, não sabia o que falar. Ele perguntou, será que é uma crise de pânico? Eu comecei a achar que era um derrame, que minha cabeça tinha quebrado. Foi um pânico. E é claro, num momento desse, sem a segurança e a compreensão do que estava acontecendo comigo, eu consegui engatar numa crise de ansiedade. Foi o momento mais triste da minha existência. Aos poucos eu comecei a voltar. Eu entrei debaixo de um banho gelado. Era o único recurso que eu tinha. Não sabia o que estava acontecendo comigo. E nesse momento eu comecei a respirar fundo, respirar fundo, respirar fundo. Eu não voltei 100%, fiquei por volta de uns 40% aqui, 60% lá. E o terror começou na minha vida. O ano de 2019 foi um ano muito importante na minha vida, porque foi o ano onde eu engatei em um trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho como ator também. E depois de mais de 10 anos de carreira, eu tinha entrado para Netflix. Sim, eu entrei para uma série como um personagem. Foi o momento mais feliz da minha vida. Era o momento onde eu deveria estar feliz, contemplando toda a minha existência, aproveitando as questões, mas tudo aquilo que eu ia desfrutar desse trabalho. Mas eu não consegui. O terror era tão grande que eu não conseguia sair de casa. Se eu saísse de casa, eu tinha que estar com amigos próximos que realmente eu me sentia essa segurança de que se algo acontecesse, eles tinham consciência do que fazer comigo. Eu não sei o que era que tinha que ser feito, mas a única coisa que a gente busca nesse momento é a segurança. O terror tomou conta da minha vida. O ano que deveria ser o momento mais feliz da minha existência foi o ano mais difícil e pavoroso. Fui atrás da religião para entender o que estava acontecendo. E a religião me recebeu. O kardecismo falou, olha, você é médium. E você precisa desenvolver a sua mediunidade. Vamos desenvolver? Eu, claro. Amanhã eu tenho que gravar, amanhã eu tenho que estar no estúdio, em Mogi das Cruzes, em qualquer outro lugar, eu preciso estar fora de São Paulo gravando e eu preciso estar de volta no meu corpo. Ok. Então vamos começar. Eu lembro que o homem, né, eu tinha ido na Federação Espírita, ali na região da Brigadeiro Luiz Antônio, se eu não me engano, aqui em São Paulo, né? Ele abriu uma grande gaveta na mesa que ele tinha, pegou 3 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Obras Póstumas e tirou um pequeno 4º livro, que era o Evangelho. Ele olhou para mim e falou, você vai ler todos esses livros. Todos. Quando você terminar a leitura, nós vamos começar a parte teórica, que a parte teórica demora mais ou menos uns 3 a 4 anos para você desenvolver. E aí daqui a 4 anos nós começamos a parte prática. Eu falei, meu senhor, eu tenho que trabalhar amanhã. Não tem como eu esperar 4 anos para voltar à minha vida normal. Foi a primeira vez que eu me senti desamparado de fato. E foi onde eu comecei a ter uma crise onde eu falava para mim, eu estou quebrado. Não é possível que isso seja mediunidade, porque a única referência que eu tinha na minha vida de espiritualidade era a religião. E o lugar onde eu deveria me sentir seguro é colocado de que eu preciso seguir aquele dogma, aquela doutrina, para que eu possa voltar ao padrão. Então eu comecei a entrar nos pensamentos mais complexos da minha vida. De fato, pensei em acabar com a minha existência, porque eu não conseguia viver. A medicina me recolheu, e nesse acolhimento ela falou, isso é princípio de esquizofrenia. Vamos realizar uma bateria de exames muito profunda para entender o que de fato está acontecendo com você. E aí sim nós vamos realizar toda a conduta de medicamentos e tudo mais.
Ali era o fim pra mim. Era um garoto jovem. Tinha 20, 21 anos. 22. Foi um terror na minha vida. Esse processo inteiro durou mais ou menos 2 anos. E tudo que eu sempre pensei comigo foi: Deus, se de fato isso é espiritual, me mostra o caminho. O que eu faço? O que eu desenvolvo? O que eu posso fazer? Onde eu posso começar a mudar? E se de fato isso for espiritual, eu prometo e me comprometo de que eu vou levar essa história para as pessoas e vou transformar a vida delas. Não como a minha história, mas a partir da existência da mediunidade delas. Eu vou mostrar quão belo e lindo é esse campo e quanto isso pode, de fato, ser algo transformador. Você entende o que é a chave mediúnica agora? Depois de um tempo eu conheci o trabalho da Quantiônica, conheci outros movimentos espiritualistas, outras concepções de mediunidade. A vida começou a me levar para esse campo. E eu reconheci de que eu nunca fui um homem doente. Nunca fui um garoto, um rapaz doente. Não. Eu apenas tinha uma facilidade para o que é chamado de desdobramento. Depois que eu aceitei essa verdade no meu coração, a minha vida... eu voltei a sentir a paz. O mundo realmente, novamente, se transformou em algo colorido. Então, eu entendo que muitas vezes existem pessoas que passam por processos emocionais, mentais, familiares. Um isolamento muito grande que preenche o coração. E você aí agora, que muitas vezes vive esse tipo de repressão, de não compreender o que está acontecendo com você, às vezes é a falta da compreensão de fato com você, ou até a família que colocou que você não pode, tem que bloquear a mediunidade. A religião faz isso. Bloqueia a fala do espírito. É maravilhoso isso, né? Mas isso existe. E a mediunidade só pode acontecer todas as sextas-feiras às 20 horas, que é quando o trabalho da religião acontece. Fora desse lugar, não. Que mundo que nós estamos criando? Que existência nós estamos fortalecendo para as próximas gerações? Onde esse papo de transição planetária de fato faz sentido, quanto à única fonte do divino que existe? Diz que só pode existir dentro de uma sala chamada terreiro, igreja, templo, centro. Fora isso, é matéria. Cabeça na matéria. A mediunidade é algo muito mais profundo. E é o que eu quero trazer isso aqui hoje para você. Porque no fundo, a grande consciência que eu pude despertar na minha existência foi quando eu reconheci que eu me coloquei naquela situação de sofrimento em 2019. 2019, 2020 e 2021. No caso, 2 anos. 2 anos onde eu vivi um terror. E eu vejo que esse terror não foi fruto da minha imaginação, da ilusão, da criação de que eu estava quebrado. Olha, se isso está quebrado, eu garanto que o normal não vale a pena. E graças a esse movimento de escutar o meu coração e a minha verdade, eu vi que essa mediunidade ela me levou para muitos lugares incríveis. Conhecer pessoas incríveis, trabalhar com pessoas maravilhosas, ajudar pessoas que também sentiam isso. E hoje você está aqui. E você entende, a partir desse workshop, que a mediunidade não é algo que acontece só do contato do espiritual para fora. É algo que fala da sua verdade, da sua expressão de vida. E é isso que nós vamos explorar aqui hoje. É isso que de fato você vai tirar de verdadeiro na sua existência. Porque com certeza você já tem a mediunidade pronta. Só que ainda não sabe como isso acontece. Porque o que o mundo fala fora é: acenda a vela branca e reza o Pai Nosso. Justo não é, né? E é claro, eu não estou aqui para falar mal da religião, da medicina,
Não, a religião é muito importante. E a medicina também é. Claro que cada um vai trabalhar com a conduta que conhece, com a conduta que sabe desenvolver, mas, acima de tudo, o verdadeiro templo espiritual está aqui, ó, no seu coração. Respeite como esse sino toca, porque toda capela tem um sino, não é mesmo? E qual é o som desse ressoar no seu coração? Muitas vezes é importante desenvolver e entender algumas coisas. Eu não vou colocar como verdade, mas muitos processos físicos que você pode passar no futuro, ou até mesmo na infância, na adolescência, na terceira idade, pode sim ser fruto da mediunidade. Existem muitas pesquisas, né, que é desenvolvida através da medicina, ciência e religião, que começam a entender, né, por exemplo, o movimento do parapsiquismo, que é, de fato, processos de desequilíbrio que nascem do fenômeno da mediunidade, ou seja, aquilo que não foi explorado. E é muito comum. Pessoas que não desenvolvem a mediunidade, em primeiro lugar, podem enfrentar sérios problemas de ansiedade. A ansiedade pode ser, de fato, um processo emocional, mas a energia da ansiedade diz respeito à energia do magnetismo, que é a energia de cura. E às vezes essa energia, você que já é médium, produz isso com muito mais profundidade, né? De forma muito mais viva. E quando a gente não trabalha isso, ela fica aqui, ó. E a energia, por mais que seja positiva de cura, a energia parada é que nem água parada, da dengue. E isso fica aqui entupindo o seu cardíaco, o seu coração, e vira ansiedade. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso existir de alguma forma. Entende? Pessoas com sobrepeso também pode ter alguma ligação com esse campo da existência da energia do magnetismo que deseja se manifestar para a vida, mas a pessoa reprime. E o corpo vai crescer para isso. Entende? Para de fato estar acumulando a um nível, chegando a um nível físico. Lembrando, não é regra, mas são casos que podem acontecer sim. Como tem pessoas que muitas vezes têm insônia, e essa insônia é um medo inconsciente de dormir e desdobrar. Porque muitas vezes podem existir inimigos de outras vidas que estão te perseguindo. Então o seu corpo não quer dormir. Porque ele sabe, não entende, o cérebro não entende, mas o espírito teme. Claro, o espírito não vai sentir o medo, mas o cérebro entende que é algo que é diferente, não faz sentido para ele. Entende? Sérios problemas como enxaqueca, dores de cabeça, são muitas informações espirituais que as pessoas recebem e não passam adiante. Problemas na região da garganta, dores de garganta, muitas vezes aquele pigarro eterno que a pessoa tem que... sabe? Muitas vezes podem ser também pessoas que têm o desenvolvimento da mediunidade a partir da doutrina, ou seja, a voz, a mensagem, a cura está aqui. É aquela pessoa que é um bom professor, um bom mentor, um bom condutor, um bom líder, um bom cantor, mas não põe essa verdade para fora, para a vida. Existem muitos campos onde a mediunidade se manifesta e não desenvolver, não reconhecer isso é como se fosse academia. É como se fosse escovar os seus dentes. Por que você escova os seus dentes? É para ficar com um cheiro gostoso, refrescante de menta na boca? Não. Isso é consequência do ato de escovar, né? Na verdade, nós escovamos nosso dente porque nós estamos limpando, né? Tirando qualquer tipo de resíduo, bactéria, substância que pode comprometer esse sistema digestivo. A boca também, né? O mastigar pertence ao sistema digestivo. Então, quando nós realizamos pequenas ações que diz respeito ao nosso cuidado, a gente reconhece que traz uma conduta de higiene, uma conduta de saúde, uma conduta de fato alinhamento, né, com o nosso melhor. Por que a pessoa vai na academia? Só para ficar com o corpo forte? Não necessariamente. Ela também entende que tem uma importância de você desenvolver a sua saúde, o seu bem-estar, o seu condicionamento para a vida, não é? E a mediunidade é a mesma coisa. Nós acreditamos que a mediunidade é só uma ferramenta que serve para ver espírito. E se eu te dissesse, meu querido, que a mediunidade serve até mesmo para você aprender a lidar com as suas dores? Existem pessoas que receberam aquele bloqueio familiar, né? A pessoa sofre muitas vezes por processos obsessivos na infância, tem medo, a família leva na religião, porque é a única ferramenta que tem, e a religião bloqueia a mediunidade daquela criança. Tem pessoas que simplesmente têm medo, não têm conhecimento, não desenvolvem, e muitas vezes tem pessoas até que foram caladas na infância. Famílias que reprimiram o movimento de falar, né?
Aqui não é lugar de criança falar. Silêncio. Isso também reprime o seu movimento de manifestação da espiritualidade. Porque mediunidade, meu querido, é a verdade espiritual. Se você não consegue nem dar a sua opinião, que dirá a verdade da espiritualidade? Entende, de fato, que eu não quero que você entenda o que você está aprendendo aqui agora como uma técnica, mas sim como uma lição de amor. Isso é mediunidade. Então, por muitas vezes, campos da nossa vida, afetivo, financeiro, profissional, a nossa abundância familiar, muitas vezes podem passar por processo de bloqueios, porque a mediunidade está neste lugar de estagnação. E como é que você olha para isso hoje? Como é que você se desenvolve com isso hoje? E é claro, às vezes nós temos um medo muito grande de olhar para a espiritualidade e desenvolver. E não é simplesmente um movimento de, vou desenvolver a mediunidade. Não vou desenvolver a mediunidade porque eu tenho medo de espírito em si. Às vezes a pessoa não tem nem medo, né? E lembrando sempre, se você tem medo de espírito, meu querido, você tem medo de mim. Você tem medo de mim? Não. Por que você não tem medo de mim? Eu não sou uma ameaça. Você também não é uma ameaça. A pessoa que você chama de amigo, amiga, seu namorado, namorada, marido, esposa, filho, você tem medo deles? Por quê? Não tem medo? Claro que não. Mas não sei se você sabe, eles também são espíritos. Entende? O espírito, a única coisa que difere o espírito do espírito encarnado é a dimensão. Simples. Ou melhor, a frequência, né? Principal, muitas pessoas, é claro, hoje em dia os espíritos encarnados que conduzem um movimento mais voltado para a espiritualidade têm passagens em outras vidas com processos de contato já com a espiritualidade. Poxa, como é que o povo celta, o povo nórdico, o povo egípcio, o que mais? Os cristãos, né? Os orientais, os hindus, os budistas, como é que eles se conectavam com esse espiritual, esse divino? Nós já estivemos encarnados lá também. E, poxa, nós tivemos muitos movimentos de caçada às bruxas, né? Cara, esse contato de falar sobre espiritualidade é algo muito popular. Não é de muito tempo atrás. A gente está falando de 50, 40 anos para frente. Perdão, 50, 40 anos para trás. Entende? Há muito tempo atrás mesmo, isso daí já era motivo para colocar o fim na vida da pessoa. Pessoas que já, por exemplo, não precisa nem fazer a bruxaria em si, mas se essa pessoa era vista no meio do mato colhendo algumas ervas para realizar ali um chá para a saúde dela, já era visto como bruxaria. Taca ali na fogueira. Entende? Ou seja, até mesmo o símbolo da cruz que nós conhecemos e visualizamos. Muitas pessoas têm medo, um medo inconsciente, porque muitas vezes essa cruz foi utilizada por religiosos para colocar um fim a essas bruxas e magos. E nós já fomos essas bruxas e magos um dia. Entende? Agora, mais importante, hoje para você, com você, será que esse medo do espiritual não é, na verdade, traumas de outras vidas? Abrace a espiritualidade e observe como você se conecta de fato. Você pode ser um desses seres que um dia foi queimado, exilado, morto, porque falava disso ou fazia algo que nem era do mal. Mas, claro, a sociedade via como algo negativo, né? Explore isso com você. Porque no fundo essa mediunidade pode ser um trauma de outras vidas. E o que eu faço então, Daniel, para curar essa dor, para sair desse processo se de fato for um trauma de outras vidas? Em primeiro lugar, reconheça que contato com a espiritualidade não é um bicho papão e não é um bicho de 7 cabeças. E fale para você, tá tudo bem. Abrace o que é o espiritual. Abrace. Outro grande problema que as pessoas enfrentam nesse contato e que separa a pessoa da espiritualidade é o quê? Mediunidade é um dom, mediunidade é algo que só é, explorado por pessoas que desenvolvem algo com a religião ou tem que ter um dom. Poxa, eu trabalho, no campo corporativo, né? Em coisas que estão completamente, desligadas, nem em paralelo estão. Como é que eu vou levar a mediunidade para lá? E essa é a grande questão que também separa os homens do divino, né? E não de fora para dentro. Mas, poxa, se eu trabalho com algo que não tem nada a ver com uma terapia, nada a ver com um trabalho de
desenvolvimento pessoal, por que que eu de fato vou realizar o contato com a espiritualidade? Simples, porque a espiritualidade não é só questões paranormais. É reconhecer quando o seu corpo pede, por exemplo, estou cansado, preciso descansar. Mediunidade não é falar com o espírito. Mediunidade é reconhecer a existência e o movimento da vida. Quando é hora de parar? Quando é hora de desistir daquela amizade, daquele relacionamento que está completamente tóxico? Desistir não, mas pôr um ponto final. Quando é hora de realmente olhar e falar, eu não aguento mais trabalhar com isso, eu quero viver a minha verdade. É hora de olhar e falar, será que todos esses problemas que eu venho enfrentando de, sabe, aquela vida pesada, não é na realidade a vida querendo me trazer uma conduta de preciso de fato soltar um pouco. A gente não sabe escutar o corpo. A gente não sabe escutar o que nós queremos. A gente parou de sonhar. Eu gosto muito do Bashar. Você já ouviu falar do Bashar? Bashar é um espírito, um ser de outra dimensão, que é canalizado por um americano, se eu não me engano, ou canadense. Enfim. E ele fala, né, que aquilo que a gente vê nos contos de fada, que a gente fala que é conto de fada, uma ilusão, na verdade é como a vida funciona. E a gente nunca deu voz para isso. E eu estou falando exatamente disso. Quanto mais verdadeiros, de fato, nós compreendermos como o nosso coração quer trazer a existência para a vida, mais, de fato, a gente surpreende o que de fato é a pureza e a harmonia para a nossa existência. E é isso que eu quero trazer para você. Eu não quero que você saia daqui e que você se retire e saia falando com espíritos. Não, eu quero te entregar novamente a chave para que você possa entender como a sua mediunidade funciona e, a partir disso, como você pode criar essa conexão com a sua vida. Muitas vezes, essa falta de visão que você tem para o seu trabalho pode ser essa intuição. E não é algo paranormal, é algo natural, algo que você já tem, mas não reconhece como de fato pode existir de uma forma muito mais harmônica na sua existência. Entende? Bom, agora aqui eu quero chegar num ponto com vocês que é de fato o nó. Já falei para vocês os rótulos que nós criamos. Clarividência, incorporação, desenho mediúnico, desdobramento, projeção astral. Nossa, tem muitos e muitos e muitos e muitos nomes, né, para mediunidade. Mas eu quero que você esqueça todos eles. A forma como observa a mediunidade não é a técnica, a faculdade mediúnica, mas é facilitar a compreensão de como a minha cura, a minha verdade, o meu talento pode se manifestar para a vida. Você não precisa rezar um Pai Nosso, acender uma vela para levar a mensagem e a alegria para o próximo. Você já percebeu que tem um lugar que ele é tão transformador espiritualmente, mais do que a religião? Sabe que lugar que é esse? O teatro. Tem muitas pessoas que vão ao teatro para assistir shows, peças, stand-up comedy, né? Que é o cara que conta histórias de comédia. Quando a pessoa entra em conexão com uma piada que de fato o comediante contou, aquilo alegra ela, eleva a vibração, tira ela desse estado. E quando ela sai daquele estado que muitas vezes poderia estar criando situações complexas na vida dela, no mesmo momento ela volta para a natureza, para a essência dela. Ou seja, isso é muito mais forte do que um passe magnético, não é? É muito mais forte que uma vela branca, uma oração. Entende? Porque no fundo não é a técnica, mas é muito mais entender o que te eleva. Então vamos novamente. Eu quero que você comece olhando para você. Mediunidade é levar algo ao próximo. Já entendemos que é um movimento de intermédio. Mas como eu sei se eu estou captando informações da espiritualidade, se eu estou captando informações do sutil? Você não tem que compreender. Você não deve compreender como isso acontece, como chega. A mediunidade é único, é algo único. Se expressa do jeito que é. Não questione por quê, apenas para quê. Se você sente fazer algo, claro, com bom senso, e que possa agregar à sociedade, nós chamamos de serviço.
Como este serviço se manifesta? Pode ser uma poesia que você escreve, pode ser um abraço, um momento onde você está com aquela pessoa, mas você não precisa conversar com ela, só escutar. Pode ser, muitas vezes, um tempo que você está com o seu filho, com o seu animal de estimação, com a sua mãe. Um tempo onde você para e está com você. Quando a necessidade do bem começa a despertar no coração, é algo espiritual. E nós não questionamos. Não questionamos. Apenas deixamos esse amor fluir. Pode ter certeza que esse amor que flui pode ter energia do seu mentor, pode ter energia da sua alma, do seu superior, mental superior, a energia divina, do todo, da fonte de Deus, daquele teu orixá que você ama, do espírito que você adora. Entende? Quando vem com verdade e com amor, existe espiritual por trás. Vamos entender de fato agora, e eu quero que você preste atenção. Existem 4 tipos de fundamentos e finalidades espirituais pro campo das faculdades mediúnicas. Novamente, vamos retirar todo o nome de rótulo que a gente conhece, né? Incorporação, passe, médio de cura, médio disso, médio daquilo, não. O primeiro tipo de médium que eu quero apresentar para vocês está voltado ao chakra coronário. São 4 estágios, 4 tipos de mediunidade que estão voltados para o nosso condomínio energético. Dentro do campo oriental, nós somos formados, né, em algumas condutas e conceitos. Nosso condomínio energético, que diz respeito aos chakras, é formado por 7 plexos, 7 vórtices. No caso, de cima para baixo, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, umbilical ou sacral e o básico. Quando nós entendemos esse condomínio energético, desses 7 existe um chakra central que é chamado de cardíaco, que é o chakra que fica no meio. Esse chakra diz respeito à conectividade entre o espiritual e a matéria. Ou seja, a energia que é produzida pela existência desses 2 campos sai, é projetada daqui, começa aqui. É a energia mais próxima da sua ânima. A partir dos chakras que constituem o condomínio energético, para a parte de cima, no caso, laríngeo, frontal e o coronário, são chakras voltados para a espiritualidade. E o plexo solar, sacral e básico estão voltados a movimentos da existência do instinto da matéria, da fisicalidade. Essa união diz respeito ao condomínio de chakras, condomínio energético, ou conhecido como 7 chakras, certo? Essa é uma concepção de compreensão dessa energia. Logo em seguida, nós vamos trazer 4 tipos de mediunidade que estão voltadas para cada um desses 4 chakras superiores. Então, continuando. A primeira mediunidade que nós vamos explorar é a mediunidade que eu chamo de conectivo, né? É aquela pessoa que diz respeito ao chakra superior, ou no caso, coronário, de coroa. Essa é aquela pessoa, né, que a gente conhece, que tem aquelas características na personalidade, ser um pouco mais filosófico, né, mais instruída, ela gosta de trazer, é sempre aquela pessoa que ela não passa uma informação do jeito que ela sente, simplesmente, ela quer pegar a bibliografia, ela quer pegar as referências. Esse chakra diz respeito ao movimento de conexão com o espiritual. Então, essa pessoa em vida, ela vai trabalhar nesse campo de conexão. Ela entende que o movimento de evolução, de cura para ela, está ligada na conectividade entre pessoas. Ela entende que, de fato, essa conexão é algo que vale mais a existência dela do que a realidade física em si. Isso eu estou querendo colocar para você, porque são aquelas pessoas que têm muitas vezes ligação com o religioso. E esse é um grande problema que ela pode enfrentar, entende? A partir do momento que ela não trabalha esse campo de conectividade, desse campo de faculdade mediúnica, ela vai passar para o caminho da solidão. É a pessoa que vai se isolar. É a pessoa que não gosta muito de entrar em contato com os outros. É o tipo de pessoa que vai começar de fato a apresentar muitos problemas voltados à enxaqueca,
amnésia, muitas vezes, né? Ou até mesmo no futuro passa por processos de esquecimento, entende? É um campo onde esse vórtice é muito bem trabalhado em conexão com a espiritualidade. São pessoas que sentem também a importância da conexão, mas é tão mais conectado isso para ela, que tudo isso é muito rápido. Ela sabe no fundo que ela não precisa do ritual, da ritualística, do PTTT, do protocolo. Ela precisa de fato apenas se conectar com essa verdade. Entende? As mediunidades, os rótulos que estão voltados ao médium conectivo, está voltado ao desdobramento, está voltado de fato ao alinhamento, ao direcionamento. A sua mensagem, se você é um médium conectivo, está muito mais voltada para esse campo de compreender como você pode, como eu posso dizer, como você pode trazer um movimento de serviço através das conexões, entende? Para você, tudo que você observa na vida tem algo por trás. Tudo é uma mensagem, nada é por acaso. Se identificou com o médium conectivo? Vamos para o segundo. O segundo é o médium visionário, que está voltado para o campo do chakra frontal, ou seja, o terceiro olho, né? Esse é aquele médium, é a pessoa que é uma visionária, cara. Ela é ótima para trabalhar em empresas, ela é ótima para trabalhar no corporativo, ela é ótima para ficar na gestão, entende? Para alinhar. É um ótimo líder. Ela tem a visão das coisas, né? Ela é muito voltada a esse campo do feminino, né? Porque a visão ampla das coisas, o homem, o masculino, quando tem aquela visão focada, é aquilo e ponto, o feminino expressa essa abertura, né? A pessoa a mulher já enxerga muitos outros passos, muitos outros recursos adiante, né? Então, essa pessoa está voltada exatamente a essa mediunidade dessa visão. E a visão não quer dizer que você precisa ver. Em algumas pessoas tem essa facilidade de enxergar coisas a olho nu, né? Que eu digo de energias sutis. Mas esse ver muitas vezes é a tela mental. É simplesmente sentir. Você fala, poxa, eu estou sentindo isso aqui. Não bate de frente. Sentiu? Respira, traz para você, elabora isso com sinceridade, porque o sentir não mente, meu querido. Entende? A pessoa que não desenvolve, né, o médium visionário que não desenvolve essa conexão, ela passa para um olhar, né, escasso para a vida. Ela entra para a escassez, o caminho da escassez. Porque ela recusa exatamente vislumbrar daquilo que de fato é a existência de movimento na vida dela. Ou seja, é falta de discernimento, é falta de inteligência, até para compreender coisas que eram tão simples, sabe? A resposta está aqui, mas ela quer ver tudo ali, assim, ó. Ou muitas vezes ela sabe que está aqui, mas ela não quer fazer isso, porque tem medo. Olhar a verdade. São pessoas que vão apresentar muitos problemas, como, por exemplo, cansaço na vista, né? Processos até que podem ser chamados de... Não é miopia, né? Mas muitas vezes quando a pessoa ela tem dificuldade em olhar, ela sai de um ambiente escuro e vai para um ambiente claro, fotofobia, entende? Porque esses pontos de energia, ainda mais nas têmporas, né, na lateral da cabeça, tem muita abertura. Uma coisa são os chakras, outra coisa são os pontos de energia do nosso corpo, ok? Que a medicina oriental explica com mais profundidade. Só que esses pontos no visionário são mais amplos, né? Ele observa não só o físico, mas observa através desses pontos de energia também. Então, muitas vezes, isso começa a entupir, abre aspas, entupir, né? Suja. Então, a pessoa que muitas vezes ela precisa do óculos do nada. Ela precisa do óculos do dia para a noite. É a vista cansada o tempo inteiro, entende? Ela não está enxergando. Dentro de trabalhos espirituais, de limpeza, é comum até que você encontre muitas vezes vendas. Ela mesma cria vendas no olhar. Como se fossem literalmente tecidos que estão ali tampando essa visão no cano duplo, né, do espírito dela, que muitas vezes a gente precisa lá retirar. Mas não é algo que é colocado, mas é algo que no inconsciente, é algo que é observar, isso se manifesta como algo que tampa a visão. Entende? Os visionários, eles têm uma conexão espiritual mais predominante para o caminho da clarividência, da projeção astral, essa facilidade de ver, observar, né? A intuição está muito ligada também com o frontal, mas não é aqui que ela nasce. Já já você vai ver onde que é. Como é que é para você sentir conexão com o visionário? Por enquanto,
Você sente que você é um médium conectivo? Você sente que você é um médium visionário? Como que tá para você? Vamos pro próximo. O próximo tipo de mediunidade é o doutrinador. Eu gosto de chamar de doutrinador, né? Porque esse nome de doutrinador vem muito do kardecismo, né? Mas não tem nada a ver com o que o kardecismo implanta, né? Na verdade, o doutrinador é o que está voltado para o chakra laríngeo. É aquela pessoa que tudo que ela exerce, tudo, está voltado para o campo da voz. Ela pode ser uma cantora, pode ser um professor, pode ser alguém que tem uma posição de liderança, mas que ela trabalhe com a interação com os outros, de falar. Psicólogos são assim, psicanalistas, terapeutas, pessoas que apostam na voz, que sabem que para ela, por mais que ela tenha técnicas, ela sabe que a história, o poder da palavra é muito mais potente do que aquela técnica milenar. Ela entende que essa conduta acontece de forma mais prática nesse campo de conexão com a voz. E aqui se estende de uma forma muito mais profunda. Por quê? Se você é aquela pessoa que eu comentei no começo do workshop, que tem a facilidade para falar o caminho ideal para o próximo, mas para você não, você pode ser um médium de doutrina. Esse médium doutrinador, ele tem muita ligação com o que é a função do doutrinador dentro do campo do kardecismo, né? O kardecismo, o doutrinador é aquele que conversa, né? Mas de forma mais convencendo ali o espírito obsessor a sair desse caminho de obsessão, entende? A pessoa, o visionário não, perdão, mas o doutrinador que não desenvolve o contato com esse campo, ele vem e desenvolve algo muito mais profundo, que é muitas vezes, de fato, o silêncio. Pessoas que têm esse campo do doutrinador são pessoas que foram muito reprimidas na infância. E o grande desafio de alma delas é, de fato, reconhecer a pureza, a luz, a riqueza que habita por trás do ato dela falar. São pessoas que foram reprimidas em família, reprimidas dentro da sala de aula, reprimidas em relacionamento, reprimidas em todo tipo de campo onde isso possa existir. Porque não é a pessoa, o algoz em si, mas a oportunidade que a vida está te falando. Coloque para fora a sua verdade. Para esse tipo de pessoa, muitas vezes, sabe, eu até colocaria que para ela, 20 minutos de conversa é mais prazeroso do que 30 minutos de relação sexual. Entende? A conexão é criada aqui, ó, na voz. Ela se apaixona pelas ideias, pelos ideais, pela postura para o futuro, pela postura para os problemas. Entende? Tudo isso é mediunidade. Como isso se manifesta para você? Logo em seguida, quais são os principais problemas também que podem existir para o doutrinador? O doutrinador é o cara que muitas vezes tem problemas em glândulas, né, que se manifestam nessa região, até do tronco também, toda essa região do peito, região da cabeça, todas essas partes de glândulas, né, na garganta, muitas vezes podem passar por processos inflamatórios por conta, de fato, de não trabalhar esse campo. São pessoas que podem ter problemas de rouquidão, né? São pessoas que estão aptas a se envolver em processos de vícios, entende? Porque ele é um chakra, que a gente diz, né? Que ele é como se fosse o movimento desse chakra em aptidão, ele é um movimento de autogerar, ou seja, ele não depende de algo externo, ele não satura. E essa bateria se recarrega a partir da fala, entende? Sabe aquele teu amigo, amiga, pessoa da família que fala demais? Sabe, que até fica meio irritante às vezes? Cara, não abandona essa pessoa. Ela é um grande médium. Tem pessoas que deitam próximo na maca e ficam ali jogando o chokurei, ficam jogando ali os negócios, o Lakshmi da vida e tudo mais. Tem pessoas que fazem uma cirurgia espiritual simplesmente conversando. Isso é muito poderoso. Dessa possibilidade de conversar mais, explorar com você, você não fala demais. Você não é insuportável falando, meu querido e minha querida. Muito pelo contrário. O seu coração está mais próximo da garganta do que do peito. Então deixa isso acontecer. Ok? Qual é a mediunidade que está pronta e disponível para o médium doutrinador? Incorporação. Eu tenho que incorporar? Meu querido, se você já está falando mensagens, você gosta de se conectar, as suas conversas são profundas, você já está incorporando. Percebe isso?
Incorporar não é a possessão, sacudir o corpo, não sei o que, não sei o que. Não. A gente está falando de algo muito mais sutil. A gente fala tanto de incorporar mentores, mas a gente sempre esquece de incorporar um espírito essencial para a vida. Tem pessoas até que vivem a vida inteira sem incorporar esse espírito. Sabe qual que é? Você mesmo. Porque você é um espírito. E onde você está agora? Onde você está agora? Então a incorporação se estende exatamente nesse campo. De receber uma verdade que vem do sentir e expor. Pessoas doutrinadoras têm processos fortes de serem muito sinceras, sabe? É sincero, né? A sinceridade é algo muito bonito, muito verdadeiro, mas às vezes a sinceridade vem de uma forma que a gente não espera. O doutrinador tem esse problema de ele não consegue discernir, porque muitas vezes uma coisa, a sinceridade é bonita, mas tem hora e lugar para falar. Às vezes a pessoa está enfrentando algo que ela sabe que é um problema, mas ela não quer saber a verdade. Entende? E tudo bem, vamos respeitar o livre-arbítrio dela. O doutrinador não quer nem saber, ele chuta a porta e fala. Entende? Mas está tudo bem também. Muitas vezes é necessário. Entende? Ela está colocando essa verdade para fora. E o próximo, último tipo de mediunidade está voltado ao chakra cardíaco, que é o médium amparador. O que é o amparador? O médium amparador, ele é um médium que traz toda essa mensagem, esse contato espiritual através do contato do coração. Pessoas que são amparadoras são pessoas mais voltadas a todo tipo de trabalho com as mãos. A pessoa gosta de cozinhar, ela gosta de pegar. É aquela pessoa que sabe a linguagem do amor, já ouviu falar? Tem diversos tipos de linguagem do amor. Ela não é muito de ficar falando, ela até gosta de falar, mas ela é aquela pessoa que gosta de pegar, apertar, abraçar. Esse é o médium de cura. Porque o cardíaco expande essa mensagem, expande essa verdade. E o cardíaco é um chakra que tem uma ligação muito profunda com as mãos. Entende? As mãos nada mais são, a gente acredita que é uma extensão desse corpo em si, né? De tudo como chega e se manifesta, mas na verdade nada mais é do que uma extensão do coração. Quando a gente faz um símbolo para a pessoa, quando a gente faz algumas coisas feias até com a mão, é uma extensão do que o coração está sentindo. Às vezes um gesto que a gente faz com a mão é mais forte, mais potente do que a fala, porque é o coração que está falando. São pessoas que gesticulam para falar. São pessoas que estendem isso de forma muito acolhedora, gostam desse carinho. São pessoas muito emotivas. Tem mais caminho para o emocional, né? Então, muitas vezes, é exatamente essa pessoa que distribui esse trabalho de cura com as mãos. Ela gosta de entrar em contato com as plantas, sabe? Ter aquele jardim dentro de casa. Ela gosta de, sabe? É aquela pessoa que gosta de fazer a faxina na casa dela. Ela gosta de pegar cada canto, porque ela, no fundo, ela sabe que não é só uma faxina que ela está fazendo, uma limpeza. Ela está cuidando da casa. Uma coisa é passar um pano aqui nesse equipamento, né? Outra coisa é eu limpar esse equipamento aqui, né? Eu ver aqui que ele está sujo, mas eu não estou só limpando, eu estou trocando com isso. São pessoas que se envolvem de fato através do olhar. São pessoas que para elas essa verdade de amor é muito telepática. Não é na fala, entende? São os artistas. Eu sou um médium amparador, entende? Eu sou um médium que gosta de, por exemplo, vocês estão vendo ali atrás? Isso aqui é uma pintura mediúnica, entende? Ela é uma extensão dessa minha verdade espiritual através da arte. Entende? Aquilo ali é só a manifestação do que o meu coração sente. Né? Ali é a figura, né, de um caboclo chamado Águia Vermelha. Tem quem capte esse caboclo por incorporação, tem quem escreva uma mensagem dele, tem quem veja, incorpore, como eu já falei, veja ele em sonhos, em projeções, desdobramento. Eu vejo, mas eu coloco ele daquela forma ali. Afinal de contas, eu sou um artista, né? E como é difícil se a gente não expõe a nossa verdade através deste movimento. Entende? E o trabalho do médium
amparador está voltado para esses campos das faculdades mediúnicas de cura. Que mais? Desenho mediúnico, pintura mediúnica, que é chamada de psicopictografia, né? Esse campo das artes espirituais. A faculdade mediúnica de artes, psicografia, entende? Todas essas mediunidades que tem toque, que interage de fato, tem essa troca, o médium amparador tem mais liberdade ali. Ele brilha mais ali. Dani, você explicou tudo isso, mas eu sinto conexão não é só com um, sinto com 2 ou até 3. Tudo bem, pode ser que você tenha mais de 2 campos nesses chakras que de fato explicam o que é a conexão com esse espiritual para você. Eu, por exemplo, estou aqui falando, entende? Se eu fosse me apegar aos conceitos dogmáticos, eu ia ficar o resto da minha vida preso nisso aqui, ó. Não desmerecendo o trabalho, mas ficar pintando o resto da minha vida. E eu, no fundo, também gosto de falar. Então, o que isso quer trazer? No fundo, o meu chakra, o meu trabalho está voltado ao amparador, que é o chakra cardíaco, e o doutrinador, que diz respeito à voz. Mas existem momentos da nossa vida onde a gente pode estar conectado com outros também, mas todas as pessoas têm um que seja sempre o mais vivo para a vida, né? E é aí onde está a expressão da espiritualidade. Eu apontei o dedo para você e falei, meu amor, você é clarividente, você é incorporação, você é psicógrafo, psicopictógrafo, você é todos os psico que existem. Não. O que eu tô falando para você é um conceito que eu desenvolvi dos tipos de mediunidade, que é... Eu desenvolvi não, né? Eu canalizei. Você pode ser a pessoa que gosta de conectar e respeita a sua verdade. Respeita como essa ideia funciona. Entende que o amor existe entre o todo, as conexões. É algo muito mais... não é tão matéria. A vida realmente ela é mais sutil para você. Ou a sua verdade pode ser na visão. Você enxerga a vida além do que pode ser visto. Ou a sua verdade pode ser através dessa fala, da expressão. Ou até mesmo a sua verdade pode se manifestar através disso que até me falta palavras para falar. Porque está aqui. E aí? Que tipo de médium você é? É claro que existem dúvidas. Muitas vezes a gente busca querer compreender com mais facilidade. E é isso que eu vou te entregar agora. Eu quero realizar uma prática com você. Uma jornada. Mas nada meditativo, tá? Algo de escutar o corpo. Eu quero que você sente, deite. Fique numa postura confortável com você agora. Eu quero que você respire fundo, não precisa fechar os olhos. Olhe para mim se você quiser. Eu quero que você respire fundo e projete sua consciência para a sua respiração. Receba isso. Coloque para fora. Sinta o ar entrando no seu corpo. E aos poucos eu quero que você sinta o seu corpo como se fosse um grande ímã. Como é isso? Não sei. Sente que você é um ímã. Respira, não para. Uma respiração não profunda, mas onde você... Uma coisa é você respirar profundamente, outra coisa é você respirar sentindo o ar que entra. Respira. Isso. Quando você sente esse magnetismo, esse ímã, sente você chegando até você. Às vezes você, como espírito, por mais que esteja aqui encarnado, você está projetado nas suas preocupações, no seu trabalho, no seu relacionamento, nos filhos, no boleto, no trabalho, tudo, menos em você. Então chame por você, de olhos abertos. Chame, fale o seu nome. No meu caso, Daniel. Volte até o eu. Volte até o eu. Sente como o seu corpo reage. Não precisa sentir coisas esdrúxulas, coisas paranormais. Como o seu corpo reage.
Solta a tensão do seu corpo. Isso. Sente esse movimento de vida, essa tecnologia chamada corpo físico, tão implacável. Deixe ela te conectar com a sua verdade. Eu vou pedir que você agora feche os seus olhos. E de olhos fechados, eu quero que você imagine uma luz que vem da sua alma. Comece a imaginar essa luz que vem da sua alma. E agora essa luz vai te mostrar qual mediunidade você tem mais ligação. Onde a sua expressão espiritual acontece. Reparem sempre, lembre-se, não estou falando apenas de mediunidade, faculdade mediúnica. Eu estou falando onde o seu propósito pode se estender. Isso. Respire. Nesse instante, observe na sua tela mental onde essa luz brilha mais. Se é no topo da sua cabeça, na sua testa, na sua garganta ou no seu coração. Deixe essa luz ir até determinada parte do seu corpo. Chegou? Você está encarando agora o que de fato é o seu talento. Respira fundo e comece a respirar agora pela boca, como quem toma, quem está bebendo de algo. Puxe a vida para dentro e solte pela boca. Você está tomando a força do seu propósito espiritual, da sua chave mediúnica. Essa é a sua verdade espiritual. Deixe as imagens virem até a sua cabeça. Como esses pensamentos estão indicando sentimentos, ideias, como isso pode se manifestar? Como isso pode agregar no seu trabalho, nas suas relações? Como esse oculto chamado divino pode cada vez mais se aproximar de você? Respire fundo e contemple essa vida e essa verdade. Isso. Faça um leve movimento de reverência para essa luz. Encare com você qual é o tipo de mediunidade. Conectivo, visionário, amparador, doutrinador. Quem é você com você diante do sutil? Pode abrir os seus olhos. E aí, conseguiu entender? Tá vendo como é agora o seu corpo, como ele reage para a existência dele? Entende aquele princípio de que as respostas e os caminhos estão dentro do eu? Isso é mediunidade. E eu não quero que você passe o resto da sua vida preso a movimentos que você nem sabe por que você faz. Mas é porque alguém disse um dia que você precisa acender a vela para estar em conexão com Deus. Isso é sua verdade para a vida. E agora entenda o que eu quero dizer desde o princípio. Mediunidade não é uma técnica. É uma lição de amor. Dito isso, eu vou pedir para que você agora mantenha atenção na sua mente nas próximas horas, porque você abriu um campo. E não é que você vai ver alguma coisa diferente, sentir coisas diferentes, não. Você começa a receber insights de como isso pode se desenvolver com mais profundidade. E como agora você pode se aprofundar de fato nesse caminho. Eu quero fazer um convite mais que especial agora que você de fato reconheceu essa chave que abre esse caminho chamado mediunidade na sua vida. O workshop Chave Mediúnica de fato desperta essa conexão a partir da forma como eu me sinto conectado com o externo. Como de fato eu posso despertar essa verdade para o mundo. E isso é simples, não é complicado.
Todas as mediunidades sempre foram colocadas de forma muito complexas. Como se existisse um grande caminho, uma jornada espiritual, uma jornada tibetana para você chegar no objetivo final, para poder sair do corpo. Você passa 1/3 da sua existência dormindo. Esse 1/3, você acha que você vai ficar 1/3 sem fazer nada? Não. Você está desdobrado dormindo, ajudando na espiritualidade e fazendo seus trabalhos. Sabia disso? E é por isso que eu quero passar uma nova visão de espiritualidade para você que está me assistindo aqui agora. Eu quero te apresentar o próximo passo. Como de fato você pode explorar todas as faculdades mediúnicas a partir de uma nova perspectiva. Eu quero te apresentar o curso A Chave Mediúnica. Agora que você concluiu o workshop, o próximo passo se estende em como despertar cada uma dessas faculdades mediúnicas, mas a partir de uma nova perspectiva. E o curso Chave Mediúnica tem como objetivo, de fato, entender, compreender, desmistificar e despertar a partir de práticas simples, como você pode se tornar um clarividente, um médium de incorporação, um médium de cura, um médium que trabalha com a psicografia, um médium que trabalha com a psicopictografia, como é o trabalho artístico que eu te mostrei aqui agora, e muitos outros campos que você pode muitas vezes conhecer, como a própria empatia espiritual, como trabalhar, como equilibrar. Eu não quero passar um curso para você explicando o que é cada faculdade mediúnica, mas como ela reverbera dentro do seu ser e como você pode entrar em conexão em acordo com esse alinhamento. Porque, meu querido, eu te garanto uma coisa. Aquele pai de santo, aquele dirigente espiritual que fala que você tem que seguir a doutrina, e o mundo afora, a clarividência que ele diz que ele tem é completamente diferente da sua. Não tem como eu ensinar o beabá sem de fato mostrar para você e explorar com você mesmo como que o seu corpo, o seu espírito quer trazer isso com mais profundidade. Nesse curso serão diferentes módulos, diversos módulos, onde nós vamos explorar conceitos do que é a conduta e a anatomia que existe por trás do espírito, como os corpos sutis, de fato compreender como a mediunidade começa através das dimensões e até mesmo a energia que existe do ser encarnado, que é algo único que só você aqui vivo pode desenvolver, que é o magnetismo. Entende? E a partir dessa conduta é onde eu quero colocar para você o convite mais que especial para que você participe do curso A Chave Mediúnica. Esse é um curso gravado que você pode assistir quando e onde quiser, perpétuo, meu querido. E ali cada módulo tem essa extensão também, onde nós vamos explorar o que é intuição, como desenvolver a intuição, clarividência, como você pode, de fato, expressar e despertar essa faculdade mediúnica com você, desenho mediúnico, empatia, incorporação, como eu falei, todas as mediunidades. E é claro, é um curso vivo. Quando tivermos alguma faculdade mediúnica que ainda não exploramos, vamos fazer naquele curso, certo? Fica o convite para você conhecer. Eu vou passar agora as informações para você se inscrever. O curso completo, com apostila, com grupo exclusivo, tudo isso, ele foi desenvolvido e eu coloquei o preço de R$ 423. Mas você que está assistindo aqui agora comigo, meu querido, eu não quero te vender um curso para você ter um material em si. Eu quero que você dê o próximo passo também para a sua libertação espiritual. Porque eu sei que você acredita de que espiritualidade não é pegar um livro, pegar um caderno e fazer o rito. Não, é você se escutar. Então você, meu querido, que está aqui agora assistindo comigo esse curso, pode comprar e ter acesso completo, eterno, com você nos seus estudos por apenas R$ 33. Sim, R$ 33. Não é 35, não é 12 vezes de 33, não. R$ 33, certo? É um curso que realmente eu quero que você tenha conexão e, de fato, esse é o valor da energia de troca. Para que você possa, de fato, agora ter uma ferramenta onde você possa usar no seu computador, no seu celular, né? De fato, reler a apostila quantas vezes você quiser e, de fato, ali vamos nos aprofundar, certo? Novamente, eu vou deixar aqui ao lado o QR Code para que você possa entrar no site oficial do curso, onde tem todas as informações descritas lá. E é claro, não perca tempo. Essa é uma ferramenta para você que já é médium, já tem isso bem desenvolvido, mas sabe que, peraí, acho que falta algo aqui. É uma prática de coração e não de espírito e doutrina. Combinado?
Acima de tudo, esteja apto a se conectar com isso. Esteja apto a promover a permissão com o espiritual, como ele grita no seu coração. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição. E é claro, não perca tempo. O curso está aberto para que você possa desenvolver os seus estudos. Teremos um grupo exclusivo para que você também possa tirar suas dúvidas. Combinado? E qualquer coisa, escute o seu coração. Eu estou por aqui. Acima de tudo, eu quero agradecer a sua participação nesse workshop. Eu espero que através dessas ferramentas que eu ofereci para você, você de fato possa se conectar com o que representa a espiritualidade no seu coração e assim, de fato, viver uma vida de forma mais harmoniosa e verdadeira com aquilo que você acredita, a partir do seu talento e no que de fato reverbera no seu espírito, na sua alma. Isso é a mediunidade.